Muito boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor para todos. Já quero pedir permissão aos meus amados amigos e irmãos para adentrar um pouco na sua privacidade, certo? Para trazer nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor tem para falar através da sua palavra, né? Porque a palavra de Deus está aí, irmão, nas mãos de muitos, né? A palavra de Deus está aí, esquecida, né? Na estante de muitos, né, lá da televisão, dentro da guarda-roupa, em cima da mesa. Mas enquanto a palavra de Deus estiver nesses lugares, irmão, não houver quem pregue, né? Então a palavra de Deus ela vai estar presa, perdida, irmão. Né? Boa noite, irmã Thalita, paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Né? Então, irmão, enquanto a palavra de Deus estiver nesses lugares e não estiver sendo pregada, irmãos, né, as almas estão aí, irmão, sendo ceifadas. Muitas almas estão aí perdendo a salvação, né? E as pessoas não entendem, as pessoas não se compadecem, né? A paz do Senhor, irmã Tarsila, as pessoas não têm mais amor, irmão. As pessoas não têm mais amor pela palavra de Deus. As pessoas não têm mais amor pelas coisas do Senhor, né? As pessoas não têm mais amor pelo seu próximo. As pessoas não têm mais aquele amor profundo, sentimental, de coração, pelo seu próximo, seja ele quem for. Por isso mesmo que eu venho trazer hoje uma palavra do Senhor, né, que está lá em Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante, que fala a parábola do bom samaritano, né? Parábola do bom samaritano. E dentro desta passagem, irmão, o Senhor Jesus Cristo ele dá um exemplo para aquele povo ali, né? Porque primeiramente chega ali uma pessoa muito importante, irmão, para falar com Jesus, mas aquele exemplo que Jesus dá àquele homem ali é de exemplo para muitos outros, irmão, que muitos outros não cumprem hoje, não fazem, irmão. Né? Ainda diz, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, eu tenho um coração bom, eu tenho amor, eu amo meu próximo. Mas a pergunta vai estar feita para você no final do vídeo, certo? Eu vou ler aqui para não estender muito, irmão. Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante, né? Que diz assim, irmão, a parábola do bom samaritano. Meu amigo Valtécio Silva, paz do Senhor, varão, Deus te abençoe. Né? Que diz assim, irmão, ó. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, o doutor da lei, disse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha a astúcia do fariseu ali, né, irmão? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto, desacordado, né? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
versículo 36. Jesus pergunta, né? Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. E disse o doutor da lei, né? O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira, né? Meu amigo Cristiano Ferrer, Pai do Senhor, varão, Deus te abençoe, né? E, irmãos, é uma palavra muito direta, irmão, né? Porque estava ali Jesus passando ou caminhando naquele momento ali, e chega um homem para ele, né? Querendo pegar Jesus em alguma palavra, querendo achar alguma forma de derrubar Jesus, derrubar o homem de Deus em alguma palavra, usando de astúcia. Perdão, irmãos. E de uma certa maneira ele pergunta, né? Ele pergunta para Jesus: o que é necessário, mestre, para mim entrar no reino de Deus, para me herdar a vida eterna? E Jesus pergunta a ele como está escrito na lei. É tão interessante, irmãos, que Jesus, já sabendo quem ele era e qual a astúcia dele para querer pegar, Jesus pergunta logo o que está escrito na lei, né? Ele pergunta logo, Jesus pergunta a ele o que está escrito na lei de Moisés. Porque, irmão, na própria lei de Moisés, se eu não me engano, é lá em Êxodo que fala, quando Moisés dá ali as ordenanças ao povo, e Moisés disse: olha, amará o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Deuteronômio também fala. E também ao teu próximo como a ti mesmo. É uma ordenança, irmão. É uma ordenança de Deus. Até que lá em João, na epístola de João, a palavra do Senhor diz que, se eu não me engano, é assim, que como diz tu que ama a Deus, a qual tu nunca viu, e tu vive aborrecendo o teu próximo, que tu vê todo dia. Então aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo, se faz mentiroso, né? Então, irmãos, quando aquele homem chega ali para Jesus, ele pergunta essa pergunta, né? E Jesus, ele dá aquele exemplo. E esse exemplo que Jesus dá, irmão, é um exemplo que a gente vê no nosso dia a dia, que nós nos deparamos no nosso dia a dia, irmão. É a gente ajudar o nosso próximo. Aí eu pergunto para os amados irmãos: não tem ninguém, você não conhece ninguém, você nunca viu ninguém, um vizinho seu, um amigo, um parente, alguém que você viu na rua, alguém que você viu no centro de uma cidade, pedindo ajuda, pedindo algum alimento, sei lá, alguma ajuda? Então, dessa forma aqui que Jesus explicou, é um exemplo desse na nossa vida, irmão, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, né? A gente tem mania de julgar as pessoas pela aparência. E Jesus, ele dá esse exemplo porque justamente, irmão, né? Justamente, Jesus, ele coloca ali o samaritano, justamente porque os samaritanos, os judeus, eles não se uniam com os samaritanos. Aí de repente Jesus dá esta parábola. Um certo homem estava passando a caminho, e de repente os ladrões, os salteadores, roubam tudo dele e ainda bate nele e deixa ele desmaiado. Então Jesus assemelha ali, ele fala que passa ali dois homens, né? Meu amigo Leandro, a paz do Senhor, Tayane, Amorim, boa noite, a paz do Senhor a todos. Então Jesus, ele diz ali que passa dois sacerdotes, irmão, passa dois servos de Deus, passa dois homens que aos olhos deles e do povo se dizem servos de Deus, né? Mas o que Jesus quis passar para o povo ali? Porque no meio daquele povo ali, irmão, existia pessoas que faziam isso, que viam o seu próximo necessitado de alguma coisa, viam o seu próximo enfermo, passava, via e não fazia nada, irmão. E Jesus lhe diz na sua palavra, em um dos evangelhos, que vendo tu a necessidade de teu irmão, seja de alimento, seja de vestimenta,
seja de qualquer outra coisa, e tu tendo e tu não der, meu irmão, isso é atitude de hipócrita, de fariseu, né? E Jesus, ele leva ali, dá o exemplo, o primeiro exemplo de um sacerdote. Um sacerdote é o quê, irmão? Um sacerdote conhece a palavra de Deus, um sacerdote conhece as leis, um sacerdote sabe o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada. Mas o fato-chave disso aí, irmão, é que muitos hoje, que têm o conhecimento da palavra, muitos hoje que se dizem servos de Deus, muitos hoje com títulos na testa, não fazem isso aqui não, irmão. Não tem amor pelo próximo. Rafael Barbosa, Pai do Senhor, varão. Deus é contigo, irmão. Né? Então, irmãos, muitos hoje não têm essa atitude de bom samaritano. Não significa que Jesus, né, ele estava ali querendo criticar ninguém. Mas ele justamente deu logo o exemplo do bom samaritano. Primeiramente, os judeus não se davam com os samaritanos, né? Para os judeus era como se fosse um povo imundo. E muitas vezes, irmão, muitas pessoas que a qual seria o nosso próximo, nós temos por imundo, nós temos por inadequado, nós temos por pessoas indecentes. E Jesus, ele trouxe essa parábola, irmão, para tirar, para acabar com isso, para acabar com esse tipo de vergonha, irmão, que isso é uma vergonha para o evangelho, isso é uma vergonha para um servo, uma serva de Deus. Muitas vezes, irmão, eu julgo o meu próximo. Ah, mas o meu vizinho ali, a minha vizinha, pô, a pessoa é isso assim, a pessoa não tem organização, a pessoa não tem limpeza, a pessoa não tem higiene. Ou seja, eu tenho olhos para ver todos os defeitos do meu próximo, mas eu não tenho coração, né? Eu não tenho amor pelo meu próximo de ir até lá e ajudar. Isso é a mania do povo de Deus hoje, irmão, de olhar com os olhos, ver a necessidade, ver o defeito, ver o problema na vida do próximo e não ter coragem de ir até lá e ajudar, irmão. Só tem olhos e boca para acusar. Eu pergunto, é um servo de Deus, irmão, uma pessoa que faz isso? Que só vê o erro das pessoas e não tem coragem de ir até lá ajudar? É muito fácil, irmão. Eu saber que o meu vizinho, eu saber que um familiar meu, eu saber que uma pessoa da minha família é isso, é aquilo, e eu não ter atitude de chegar até lá e ajudar, irmão. Aí eu começo a espalhar. Vixe, fulano ali é desse jeito ali, ó. Fulano ali é ceboso, ó. Fulano ali não tem higiene. Fulano ali não dá uma coisa decente para os seus filhos. Fulano ali não tem uma roupa decente para dar ao seu filho e sua filha. Fulano ali todo dia parece que só tem aquela roupa. Fulano ali parece que não toma banho direito. Fulano ali parece que não usa um produto higiênico decente. Aí eu pergunto, irmão, se você vê que a pessoa não tem, como é que eu posso dizer? Se você vê que essa pessoa talvez não tenha condição, talvez a pessoa até não tenha condição, irmão, e as pessoas julgam, tacam a língua, né? E não tem coragem de ir até lá ajudar, não tem coragem de ir até lá, mulher, varão, rapaz, faz isso aqui desse jeito assim, é mais bonitinho, né? Não tem coragem de ir até lá ajudar a pessoa, irmão. Tem a boca para acusar. Ah, mas o irmão ali é bebarrão, o irmão ali usa isso, o irmão ali anda em lugares assim. Mas não tem coragem de ir até lá, irmão, e dar uma palavra, não tem coragem de ir até lá ajudar, né? Se esforçar. Vládia, Pai do Senhor, irmão, né? Então a parábola do bom samaritano, irmão, é isso que o Senhor quis trazer para aquele povo ali. Não somente para aquele homem, porque Jesus não estava só com aquele homem, tinha mais pessoas, estavam seus discípulos, estavam muitos outros que andavam com Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele pergunta no versículo de 37, né, 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o sacerdote lá, o doutor da lei, ele responde assim, aquele que usou de misericórdia. Então, a partir de hoje, irmão, não olhe só para si, não. Aprenda a sentir a dor do seu próximo. Aprenda a sentir a necessidade do seu próximo. Aprenda a se colocar no seu próximo. O que você faria no lugar do seu próximo? O que você faria
Se você estivesse ali na pele, passando pela necessidade daquela pessoa, ou pelo problema, sei lá, circunstância. Então a palavra-chave, meu irmão, é você se compadecer do seu próximo. Jesus, ele diz na sua palavra, carregai uns aos outros a sua cruz, ou seja, ajudar um ao outro, irmão, a carregar a sua cruz. Não é que eu vou pegar a cruz do meu irmão e vou botar no meu ombro e vou levar, não. É você ajudar, irmão. É você esforçar aquela pessoa. Você dizer, irmão, você vai conseguir. Né? Dizer, irmão, se esforça que Deus te ajuda. Então a parábola do bom samaritano, irmão, no meu entender, que vem dizer isso. É você se compadecer do seu próximo. Mas quem é o nosso próximo? É qualquer um, irmão. O nosso próximo é o nosso amigo, é o nosso irmão, é o nosso vizinho. Só que tem um fato que eu vou chamar a atenção, irmão. É que para muitos hoje, eu vou dizer crentes, que se dizem crentes, servos e servas de Deus. Que tem muitos hoje que só fazem do seu próximo, o seu pai, sua mãe, seu irmão, um conhecido seu. Tem gente que faz assim, irmão. Eu conheço pessoas que fazem isso. Que só tem como seu próximo aquele que você conhece. E a palavra do Senhor diz, aquele que ajuda, só aquele ajuda, também não faz assim os hipócritas, os publicanos, os pecadores, né? Aquele que só ajuda, aquele que lhe ajuda, é o tipo de farisanismo, isso é fariseu, irmão. O fariseu, irmão, ele só ajuda o irmão se o irmão ajudar ele também. O fariseu, ele ajuda, mas mais lá na frente ele quer receber de volta. E não é assim. Na Bíblia não diz assim. Jesus não pede que seja assim. Quando você ajudar o seu próximo, irmão, não cobre, não exija, não fique passando na cara, não. Mas tem gente que faz isso, irmão. Eu conheço pessoas que fazem isso, irmão. São hipócritas, irmão. Essas pessoas que fazem isso são um bando de hipócritas, fariseu, irmão. Que só ajuda quem quer ajudar. Pessoas que só visitam o outro se a pessoa for visitar primeiro. Eu conheço pessoas que fazem isso, irmão. Pessoas que têm as suas denominações, que só visitam a denominação do outro se o outro for primeiro. E quando a pessoa ajuda, vai lá, fica cobrando. Não sei o que, eu fui, a pessoa não quer vir. Ainda diz assim, quem quer visita, faz visita. Eu pergunto, é um servo de Deus uma pessoa dessa, irmão? Não é. Não é. Né? Porque meu amigo Marcelo, Pai do Senhor, varão, Deus te abençoe, né, irmão? Então, sede, né, a gente se compadecer, irmão, do nosso próximo. Enquanto a gente tem, irmão, para ajudar, a gente ajuda, irmão. Né? Chega, se você conhece uma pessoa, uma família que está passando por uma necessidade, se compadeça, irmão. Leve algo para aquela pessoa. Se você não tem nada para levar material, leva uma palavra, irmão. Né? Leva uma palavra de fé para aquela pessoa. Né? Maria do Carmo, Pai do Senhor, minha tia, Deus te abençoe. Né? Então, irmãos, se compadeça do seu próximo. Não queira fazer, apontar quem é o seu próximo. Meu próximo é aquele, não, irmão. A Bíblia diz, Jesus diz na sua palavra, em um dos seus sermões, que nós temos que amar até mesmo nossos próprios inimigos. Aqueles que nos caluniam, aqueles que nos ameaçam, aquele que fala palavras contrárias contra a gente. São esses que nós temos que amar também, irmãos. Nós não devemos amar só aqueles que fazem o bem para a gente, não. Nós temos que amar aqueles que fazem o mal. Porque Jesus amou todos aqueles que apontaram ele até o seu último dia pregado naquela cruz. Então, para encerrar, irmãos, ame o seu próximo. Se compadeça da dor, da necessidade, da precisão do seu próximo. Ajude, irmão. Certo? Ajude. Amém? É que eu agradeço. Tenha uma boa noite para todos. Um bom restante de semana e que Deus abençoe a todos. Amém.